Boa noite, irmãos. Nosso culto semanal aí de exposição das Escrituras. Hoje vamos fazer Atos capítulo 18. Semana passada eu voltei de viagem, né? Aí por isso que eu perdi o 17 aqui que o Rafa fez. Em breve vou estar publicando ele online também. Vou assistir, né? Para pegar a sequência. Mas muito bom, né, irmãos? Como a gente vinha falando, nós estávamos tratando a respeito da segunda viagem do apóstolo Paulo. Lembrando que o apóstolo Paulo foi para aquela região ali da Macedônia. E agora no capítulo 17, o que vocês estudaram na semana passada, é o testemunho dele em Atenas, né, na Grécia. E hoje a gente vai progredir nessa jornada, vendo que essa segunda viagem vai ser completada e logo já vem essa terceira viagem do apóstolo Paulo, a terceira das grandes missões que ele executa. Então hoje entra no nosso foco a passagem do apóstolo Paulo pela cidade de Corinto. Tem algumas particularidades aqui interessantes da gente analisar, porque vai dar para a gente ver o porquê que Paulo, nas cartas que escreve aos coríntios, fala às vezes algumas coisas que as pessoas tentam descontextualizar. Então, será que Paulo tem algum problema com as mulheres? Será que Paulo tem algum problema com o exercício do sacerdócio feminino, né? E quem lê a Escritura e pressupõe esse tipo de coisa é porque não pegou o contexto histórico inteiro para compreender a natureza da crise que se passava naquela época. Então hoje nós vamos tentar fazer o capítulo 18 inteiro. Creio que vai dar certo. Vamos ver aí, né? Então, por favor, leia para nós aí, Rafa. Atos 18. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. Se ajuntou a eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Mas sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, principal da sinagoga, e o feriram diante do tribunal. Porém a Gálio nada dessas coisas o incomodavam. E Paulo, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria. E com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. E chegou a Éfeso e deixou-os ali. Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe eles que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu dele, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. E chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, e saudando a igreja, desceu a Antioquia.
E estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galícia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Legal, muito bom. Voltando então no começo do capítulo, meus irmãos, como eu havia falado, na progressão aí da viagem de Paulo, ele agora parte de Atenas e chega à cidade de Corinto. A experiência transcultural de Paulo em Atenas já foi extraordinária, né? A questão dele ver tamanha religiosidade, ou como os gregos possuíam um templo até mesmo para algum deus que porventura existisse que eles não conhecessem. Se por um lado os gregos possuíam esse tipo de religiosidade, sempre buscando agradar os deuses, sejam lá quais forem eles, né? Por outro lado, agora, na cidade de Corinto, a gente experimenta de uma religião também muito miscigenada, muito misturada, mas ao mesmo tempo muito promíscua, muito de caráter ritualístico e sexual. A gente vai falar um pouco mais detalhadamente a respeito disso. A cidade de Corinto também era capital, né, ali dessa região romana de Acaia, era um centro comercial importante e todo mundo que tentava fazer comércio indo do leste para o oeste ou do oeste para o leste, meio que tinha que passar naquele lugar. O planejamento faz todo sentido de ir para a cidade de Corinto, pois nós falamos nos capítulos anteriores que a gente vai vendo que a condução do Espírito para essas cidades é estratégica também, né? Porque se pessoas se tornam discípulos de Jesus nesses locais, naturalmente a fé em Jesus vai se propagar em todas as regiões cuja cultura dessa cidade afeta. Essa cidade era cosmopolita, então é a ideia de uma cidade onde pouca gente é de lá mesmo. A maior parte das pessoas são pessoas que vieram de outros lugares, é um lugar que tem gente do mundo inteiro, né? Eu acho engraçado falar sobre essa expressão, né? Porque a gente sempre, quando pensa num lugar cosmopolita, a gente pensa em São Paulo, né? Fala, São Paulo tem gente do mundo inteiro. Mas se vocês pararem para pensar numa proporção menor, a cidade de Uberlândia também tem essa característica. Que a cidade de Uberlândia, quando você começa a fazer um levantamento, você vai ver que mais da metade das pessoas não nasceu em Uberlândia. Todo mundo vem da região e às vezes até de outros lugares muito longe para fazer a vida aqui. E a cidade vai fazendo o quê? Vai miscigenando a cultura, né? Então isso é bom? É bom, porque também há uma certa liberdade, há uma pluralidade e tudo mais. Mas por outro lado, geralmente quando a gente começa a trazer elementos culturais, religiosos, de tudo quanto é lugar, a gente costuma nivelar por baixo mesmo. O que começa a nos ser comum não são as nossas virtudes, mas os nossos defeitos. E aqui Corinto é uma cidade que chega exatamente dentro dessa perspectiva. Corinto era famosa pela sua imoralidade nas coisas religiosas e na prostituição. Se você chamasse alguém de corintiano ali, isso era ofensa. Só que obviamente não era essa a expressão, embora corintiano é daí que vem mesmo, né? Se você chamasse alguém de seu cidadão de Corinto, você estava ofendendo a pessoa. Se você dissesse mulher de Corinto, você estava chamando ela praticamente de prostituta. A expressão era muito forte. Então a galera hoje fica zoando quem é corintiano, tipo eu, né? Achando que chamar corintiano de bandido ofende, né? Mas, gente, até na Bíblia, a cidade de Corinto não é uma cidade que começa com um testemunho muito bom. Então o evangelho ter chegado lá é um grande milagre mesmo, pois é um lugar de imoralidade absurda. Segundo um historiador grego chamado Estrabo,
o templo da deusa Afrodite, ali em Corinto, tinha 1000 sacerdotisas prostitutas. Então, na religião ali deles, não eram apenas as mulheres que eram as sacerdotisas, mas elas também eram prostitutas. Então, vocês imaginam a misturaiada que era os interesses da carne com aquilo que era o exercício de uma suposta religiosidade. Se você pensar a partir do paradigma religioso viciado que essa cidade possui, você agora vai começar a compreender por que Paulo, em certa ocasião, vira e fala assim: eu não autorizo que as mulheres falem na igreja. Ele está generalizando para todas as mulheres? Não, mas ele está falando de um caso específico, de uma igreja que, à medida em que vai tendo pessoas que se convertem, a cultura é que estas mulheres que vêm da prostituição sejam as sacerdotisas, e que os homens literalmente fiquem calados, não assumam papel nenhum, deixem as mulheres tomar a frente do negócio. Por conta disso, Paulo é radical. E as cartas de Paulo não são normativas, elas são corretivas. Quando Paulo escreve à igreja em Corinto, ele está falando sobre problemas que ocorreram na cidade de Corinto. Então não dá para a gente pegar uma orientação corretiva e transformar isso numa regra inflexível. Eu diria até que com a devida adaptação, nós poderíamos dizer que em alguns contextos tem uns homens que tem que ficar calados na igreja também. A gente precisa ter essa sensibilidade para entender quem que está sendo o problema, quem que está falando quando não deveria falar. Outra coisa, a questão do sacerdócio masculino, que é uma coisa que historicamente faz parte da cultura judaica, né? E que aqui então eles enfatizam até como uma maneira de combater esse ranço religioso que vem dessas religiões super complicadas aqui dos gregos, né? Então, gente, um templo com 1000 sacerdotisas, e esse testemunho não é bíblico, isso não está escrito aqui no livro de Atos. Esse testemunho, como eu falei, é o testemunho de um historiador grego, que não é cristão. Então nós temos uma fonte aí muito segura, né, para falar que de fato essa história aí é verdade. Então, meus irmãos, Corinto é uma cidadezinha complicada, é uma cidadezinha aí muito delicada. Aí nós chegamos no verso 2, o verso 2 diz: achando certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Aqui também a gente tem algumas curiosidades a serem observadas. Outro historiador não cristão, um biógrafo latino chamado Suetônio, registrou na sua obra, onde ele fez a biografia dos imperadores, chamada A Vida dos 12 Césares, ele registrou diversos tumultos provocados pelos judeus. Muita gente, às vezes, não entende o porquê que o judeu se tornou um povo tão perseguido na história. Tanto que a gente tem, no século XX, a questão do nazismo, quando vem o arianismo, né, defendendo uma questão de pureza e considerando os judeus como grande inimigo, uma deturpação de diversos princípios teológicos para tentar pintar eles como o grande inimigo da humanidade. Só que os judeus, na medida em que eles se espalhavam, eles possuem uma rigidez em algumas práticas que incomoda demais. Para começar, eles zelam muito pelos seus valores, depois eles zelam muito pelo dinheiro. O judeu não chega num lugar para ser pobre, ele chega para trabalhar, e para trabalhar duro, e para gastar pouco. Então aquela fama que todo mundo fala assim, o judeu é rico, não é apenas uma fama, é parte da cultura deles. Eles chegam mesmo para trabalhar esses elementos, porque isso faz parte daquilo que eles acreditam. Outra coisa que acaba acontecendo é que eles são muito organizados naquilo que são as suas demandas. Então, há nesses registros que eu falei do Suetônio aqui, diversos levantes que ocorreram de grupos de judeus tentando pressionar as autoridades romanas locais para tomarem partido naquilo que eram os seus interesses. Por conta disso, estava todo mundo de saco cheio dos judeus já. E isso aqui, meus irmãos, que ano que nós estamos falando disso aqui? Nós estamos falando ainda antes do ano 50.
Então é muito, muito interessante como que a gente vai vendo que o judeu vai se tornando um povo rejeitado mesmo por conta das suas práticas. O que aconteceu aqui nessa história, o próprio verso 2 disse, né, é que o imperador Cláudio mandou que todos os judeus fossem expulsos de Roma, que vazassem para os outros lugares, que fossem para as outras colônias. O que a gente tem aqui também registrado é que aparece na história esse sujeito chamado Áquila e a sua esposa Priscila. Diz aqui que eles vieram da Itália, então eles estavam ali em Roma, na capital do império, só que nós não temos certeza absoluta de que eles se converteram em Roma, porque embora, gente, o livro de Atos termina com o apóstolo Paulo se estabelecendo em Roma e pregando o evangelho, nós não possuímos um registro histórico de qual foi a primeira igreja plantada em Roma. Nós não sabemos disso, porque toda a narrativa das Escrituras está focada na Judéia, depois vem para a região que a gente chama ali de Turquia hoje, depois sobe para a Grécia e entra para a Ásia Menor, ali volta ali subindo um pouco, mas não chega a se estabelecer em Roma de uma maneira efetiva, para a gente poder dizer assim, essa é a primeira igreja que tem ali. E é curioso isso, porque nos próximos séculos o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que houve uma briga entre a igreja turca e a igreja romana por poder. E isso aconteceu depois que os imperadores se converteram e os caras resolveram misturar esse negócio da fé com a política, né? Os cristãos da Judéia nunca entraram nessa parada, porque lá tinha perseguição, então eles não estavam muito interessados em ter essa primazia, como todos eles queriam, de bispos e por aí vai. No final das contas, por conta dessas brigas, acabou que, mais alguns séculos depois, houve uma fusão do Império Romano com a própria igreja. E aí surge o que a gente chama do catolicismo romano. Então o catolicismo romano, ele não é apenas herdeiro de uma tradição da igreja, mas ele também é herdeiro, depois do Império Romano surge o Império Bizantino, depois do Império Bizantino surge o que a gente chama de catolicismo mesmo. Ele é herdeiro também do poder de Roma. Então é uma coisa que a gente sempre pensa, mas às vezes nós não podemos nem estimar isso. Quando a gente pensa nos cofres do Vaticano, tem muita gente que fala assim, nossa, já pensou as riquezas que tem lá? Gente, vocês já pensaram, fora o dinheiro, vocês já pensaram as coisas que poderiam ser riquezas, que pertenciam aos Césares, lá no tempo de Cristo, e que deve estar lá nesse cofre até hoje, porque eles herdaram tudo? Então, são tesouros inimagináveis, coisas que valem muito mais do que dinheiro, coisas de valor histórico inestimável, né? Na boa, deixa lá, né? Não vai resolver o problema de ninguém, não vai matar a fome de ninguém, né? Então, beleza, deixa quieto. Então, não sabemos a origem da igreja romana, nós só sabemos que quando Roma passa a ter a sua igreja, naturalmente a fé em Cristo se propaga por todo o restante do mundo, porque a partir da capital do império ficou mais fácil, né? Verso 3. O verso 3 enfatiza aqui o seguinte, o 2 terminou dizendo que o Paulo se juntou com Áquila e Priscila, e aí no verso 3 diz, e como era do mesmo ofício, ficou com eles, e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Esse fazer tendas, meus irmãos, é uma tradução muito imprecisa, porque na verdade o que a gente diria é que eles faziam tecidos, essa é a ideia. Eles trabalhavam com um tecido grosso que se fazia a partir dos pelos de cabra, e eles também trabalhavam com as peles. Mas isso não é um produto finalizado. Esse tecido pode ser usado como tenda mesmo, como uma lona, mas ele também pode ser usado para tapete, pode ser usado para confeccionar roupas de frio e um monte de coisa. O curioso desse processo aqui é o porquê que Paulo para ali com eles e começa a trabalhar com uma atividade dessas, né? E a gente tem um lastro histórico aqui interessante. O lastro é de que era comum entre os mestres, os rabinos lá em Jerusalém, lá na Judéia,
que eles não recebessem pelo ensino que eles propagavam. Então lembra uma coisa que a gente já falou aqui muitas vezes? A gente fala assim, que hoje quando você chama alguém de fariseu, isso é sinônimo de hipócrita. Mas eu sempre fiz a defesa dos fariseus aqui, dizendo que o verdadeiro fariseu não era hipócrita. Um verdadeiro fariseu, se ele vivesse aquilo que ele realmente pregava, eles eram a elite religiosa do seu tempo. Então Jesus denunciava a hipocrisia, mas o ensino deles não era ruim. Agora pensa, gente, toda a classe levítica, que vem lá do Antigo Testamento, né? E levita não é músico, igual o pessoal quer falar na igreja hoje, né? Quando alguém fala assim, eu sou levita, aí você fala, cara, então levita aí para eu ver, né? Voa aí. Porque o levita era dessa classe que cuidava de todos os elementos estruturais do templo. Era da limpeza a carregar todas as coisas e tal. Então, não há levitas, porque primeiro nós não somos judeus, né? E não tem ninguém aqui descendente da tribo de Levi, então é papo furado essa conversa. Mas os levitas, eles tinham uma permissão bíblica de que eles não trabalhassem com outras coisas, mas que eles vivessem das ofertas que eram alçadas no templo. Então todas as ofertas eram levantadas, tinha as ofertas que eram sacrifícios que eram queimados para Deus, aquela parada toda ritualística que em Cristo nós estamos desobrigados. E aí, além disso, dentro de toda aquela riqueza, toda a classe levítica vivia daquilo, e todo o restante então era em favor dos órfãos, das viúvas, depois que toda a estrutura estava resolvida. O fariseu fez uma parada diferente aqui. Porque o fariseu, primeiro, ele não é classe levítica. Eles não estão invocando isso. Quem podia ser fariseu? Podia ser fariseu quem entendesse que a sua vocação era o ensino. E isso era algo que o cara precisava encontrar, o pai, né? Precisava encontrar um rabino que tivesse disposto a ensinar o seu filho. Isso não era para qualquer um. Paulo viveu exatamente esse processo. A Escritura diz que ele foi doutrinado ali aos pés do sujeito chamado Gamaliel. O Gamaliel, ele é não apenas um rabino notável, como ele é o cara que a gente leu também no começo do livro de Atos, que fala aquela frase tão importante. Ele fala, olha, é melhor a gente não ficar lutando contra essa doutrina desses caras, não, porque se isso aí não é de Deus, vai passar. Mas e se for de Deus? Aí a gente vai se encontrar lutando contra o próprio Deus. Então, tá vendo? Tem rabino, tem fariseu bom. Não é a maioria, mas tem. Então, gente, os fariseus aqui, e Paulo é um deles, né? Eles têm a cultura de não cobrarem pelo ensino que ministram. Não cobrarem. E aí eu fico vendo hoje como que a galera, né? Às vezes é muito crítico de todas as coisas, é muito crítico acerca daquilo que a gente vive como igreja, né? E fica assim, chamando quem está tentando viver algo diferente de fariseu, mas o fariseu aqui é o que não cobrava, é exatamente o contrário. Então Paulo tinha esse ofício de trabalhar com isso, porque provavelmente ele já teve que trabalhar com essas coisas em outras ocasiões. Isso era meio que uma profissão mesmo. Penso eu, meus irmãos, que todos aqueles que abraçam o ministério deveriam também estar dispostos a trabalhar com qualquer coisa. Por quê? É bom ter gente exclusiva no ministério? Com certeza. Mas eu acredito também que aquele que é vocacionado para o ministério deve ser o primeiro a lhe custar alguma coisa para esse ministério acontecer. Então é importante isso, a gente não criar sacerdotes profissionais que o dia que precisar botar a mão na massa ali, pegar na enxada para fazer alguma coisa a mais, vai entrar em crise. Então, meus irmãos, essa crise é uma crise que precisa ser superada. Na vida de Paulo aqui não tem estresse. Então, preciso comer, acabou o dinheiro, o financiamento das igrejas não está dando, então vou trabalhar. E bora trabalhar, está tudo certo, vamos resolver esse negócio aqui. O que aconteceu então? O ministério de Paulo se tornou um ministério de final de semana. Aí você falou, mãe, o apóstolo Paulo, o cara da palavra, que escreveu metade do Novo Testamento. Meus irmãos, é possível fazer essa separação entre os dias que eu dedico a Deus e os dias que eu estou cuidando das minhas coisas? De maneira nenhuma. Como que esse homem trabalhava, negociava, se relacionava com as pessoas, se não também testemunhando a sua fé? É o desafio de todos nós, é uma coerência de 24/7.
E não esse papo furado de dar a Deus apenas um culto no final de semana. Agora, no final de semana, o verso 4 aqui diz que todos os sábados ele disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então, no sábado, o Paulo ia lá, que era o dia que os judeus tiravam para consagrar a Deus, e ele também tirava, porque já que eles estavam lá, ele também ia estar lá e discutia com eles, né? O disputava aqui, nós falamos há 2 semanas atrás sobre o significado. O disputava no sentido de argumentava, né? Não é ganhar do outro para promover humilhação, é tentar promover algo que acrescente ao entendimento do outro. Essa é a ideia da disputa. Verso 5 diz: E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Gente, Paulo tinha um desejo explícito de retornar à Macedônia. Há 2 semanas nós falamos sobre isso, sobre como que Paulo sai da cidade de Tessalônica e depois vai para a cidade de Bereia, e o que acabou acontecendo é que Tessalônica ele foi meio corrido de lá. E depois Paulo testemunha em 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 1, né, de que ele gostaria de ter voltado para lá, mas houve um certo impedimento satânico, que foi aquela maracutaia toda das denúncias que os judeus levantaram junto às autoridades, que no final não ameaçavam mais apenas a vida de Paulo, acabou ameaçando a vida lá do Jason, dizendo que se esses cristãos voltassem, no final das contas eles iriam cobrar uma multa pesada e até colocar na cadeia o Jason, que era um cidadão da cidade de Tessalônica. Então, por conta disso, Paulo acreditava que deveria voltar para continuar o seu ministério ali, mas os seus irmãos aqui no caso, o Silas e o Timóteo, né, de certo modo, o constrangem a que ele não faça isso. E provavelmente ele não pisou mais por aqueles lugares como ele desejava. O verso 5 diz aqui que Paulo foi impulsionado pela palavra. Essa ideia do impulsionado é mais ou menos o seguinte, que Paulo, diante da demanda que surgiu na própria cidade de Corinto, ele ficou tão ocupado com a pregação que ele acabou se entregando totalmente a esse ministério mesmo. Falou, o meu desejo era voltar para lá, mas eu compreendo que Deus está trazendo tanta gente, fazendo tanta gente ouvir, que agora eu estou em dúvida. Então, será que eu deveria voltar para lá mesmo para terminar o meu serviço? Por que eu gosto dessa narrativa, principalmente do que vai acontecendo daqui para frente? Porque a gente começa a ver que mesmo uma pessoa iluminada, cheia da revelação, igual o apóstolo Paulo, que tem uma missão divina, né? O próprio Cristo falou com ele, vai falar mais para frente aqui, mesmo um cara como ele está tateando na sua jornada, porque a gente começa a ver pessoas no nosso dia a dia que às vezes fazem umas perguntas muito bobas, né? O cara fala assim, mas como é que eu vou ter certeza que tal coisa é da vontade de Deus? Irmãos, assumam a responsabilidade. Assuma. Então, eu não sei se é o caso, eu compro uma bicicleta. Assuma a responsabilidade. E depois, independente de quais forem as consequências, assuma as responsabilidades. Pode ser que às vezes a gente vai tomar um rumo e lá no meio do caminho o Espírito Santo vai falar assim, agora você vai ter que voltar lá atrás e consertar tudo que você fez? Vai, aconteceu com Paulo. Então Paulo estava tateando, ele não tem a revelação completa, ele sabe que Deus tem um plano e ele está descobrindo esse plano à medida em que ele está caminhando. Depois, quando mais para frente aqui a gente vê que Deus diz para ele que ele vai para Roma, ele guarda isso no coração e com certeza, como ele era um empreendedor aqui, já deve ter feito altos planejamentos. Quando ele foi preso e acabou sendo transferido para Roma, numa condição terrível, algemado, dentro de uma cela, com certeza as palavras que ele havia recebido começaram a fazer todo sentido. Ele falou assim, não era do jeito que eu queria, mas eu vou chegar lá onde Deus falou. Então eu sempre disse isso aqui nos cultos, né? Às vezes a galera acha que a gente está brincando, eu falo que na minha própria caminhada, se Deus tivesse mostrado para mim o que é a minha vida hoje, eu teria desistido no primeiro dia. Agora, como Deus não mostra, Deus vai mostrando sempre aquilo que a gente precisa ver, que a gente precisa saber o que já nos está revelado, e o restante nós vamos literalmente tateando.
Hoje, nós conseguimos matar umas tijoladas no peito que eu não conseguia fazer há 25 anos atrás. Então, hoje nós já não temos muitos medos, porque a gente amadurece, a gente olha, vê uns gigantes aí e fala assim, pode vir, que esse desafio aí é meu mesmo, essa conta é minha, Deus chamou, é para eu encarar esse negócio. Paulo não sabe para onde está indo, ele só sabe que ele foi chamado pelo Senhor para ir, e então ele está caminhando. Então que a gente relaxe com relação a isso, viu, meus irmãos? Faz parte da jornada de todos nós. Verso 6. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Paulo aqui já fica nervoso, porque mais uma vez se repete aquilo que a gente viu nos últimos 5, 6 capítulos. Ele sempre começa a evangelização pelas sinagogas, pregando pelos judeus, que é um povo que se reúne no nome do mesmo Deus, eles só faltam entender que Cristo é o Messias enviado por Deus. Então ele sempre começa por ali, e no final a receptividade do evangelho é muito maior entre os estrangeiros do que entre os próprios herdeiros da promessa. Então Paulo aqui chegou no seu limite. Ele vira e fala, eu estou cansado de vir aqui para falar para o povo de Deus, e os que estão comendo pelas beiradas, que nós nem tratamos como irmãos de verdade, é que estão se convertendo e abraçando a fé. Então quer saber? Eu vou pregar para quem quer ouvir. É isso que ele está dizendo aqui. Eu agora estou limpo do sangue de vocês. Isso é parte de uma simbologia que o próprio Cristo fala, né? Sacudam o pó do pé de vocês. Mas isso é parte da tradição também dos judeus. Isso está dizendo, eu não sou responsável. Eu vim aqui e fiz tudo que eu podia fazer por você. Então agora eu estou sinalizando, deixando até a poeira aqui, que eu não sou responsável daqui para frente. Se você precisar de mim, você me chama. Mas eu não vou mais ficar gastando esforço, correndo atrás de quem não quer, né? Depois de muito insistir. Então Paulo literalmente diz, vou agora para os gentios. Então agora o Paulo, o grande apóstolo dos gentios, abraça a sua vocação mesmo, algo que ele está descobrindo ali com muitas dores. Verso 7. Saindo dali, entrou na casa de um sujeito chamado Tito Justo, lembrando que não existem sobrenomes na Bíblia, então se ele chama Tito Justo, justo é um apelido, é porque ele é um homem muito justo, ou ele é de algum lugar que chama justo, mas no caso aqui é porque ele é o justo mesmo, né? Que servia a Deus e cuja casa estava junto à sinagoga, e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Aqui a gente ainda vê uma separação, né, clássica, que há entre o povo de Deus, e como a gente já falou nos capítulos anteriores, isso é o grande tema central do livro de Carta de Paulo aos Efésios, onde Paulo fala que em Cristo já não existe mais nem judeu e nem grego. Todos são um só, todos são irmãos, todos são parte de um mesmo povo. Aqui, o jeito que o texto está sendo descrito pelo Lucas, você vê que ele está fazendo essa separação que é cultural. Ele está falando, lá tem um homem chamado Tito Justo, então ele está dizendo, tem um gentil chamado Tito, mas que é um homem considerado justo, né? É um homem temente a Deus, as sinagogas tinham esse tipo de pessoa, né? A casa dele estava ali junto da sinagoga, e tinha o Crispo. Quem que é o Crispo? O Crispo é da liderança da sinagoga, ele é o chefe ali, ele é o que manda. Não é necessariamente um sacerdote, nós falamos sobre isso nas semanas anteriores, que as sinagogas não possuíam necessariamente sacerdotes, né? Poderia apenas ser um chefe mesmo, que organizava tudo que acontecia ali, mas podia ser alguém leigo, não precisava ser um fariseu, nem nada do tipo. Relembrando, meus irmãos, a cidade ali de Jerusalém e o entorno dela, no tempo de Jesus, a cidade de Jerusalém possuía em torno de 25 mil habitantes. E numa cidade de 25 mil habitantes, dizem os historiadores, esse número é questionável, mas é uma referência, que haviam aproximadamente 480 sinagogas. Então esse povo era bom de serviço. Então vamos pensar na sinagoga como um pequeno grupo, certo? Igual tem um pequeno grupo na casa do Guilherme. Então não precisa ser um pastor, é o Guilherme, que é o cara que entende mais do que os outros, junta um povo
se juntou 10, começam a sinagoga. E aí dali está acontecendo. Aí a gente fala, quantos pequenos grupos nós temos na cidade? Sei lá, nós temos 4 dessa igreja, né? Quantos grupos nós temos se juntar todo o Ministério Sal da Terra, que tem 40 igrejas? A gente tem 60. Se juntar todos os grupos de todas as igrejas que tem em Uberlândia, eu acredito que dificilmente a gente chega no número de 480, honestamente. Mesmo as igrejas que adotam isso como estratégia. E lembrando, gente, Jerusalém tinha 25 mil habitantes. Uberlândia tem mais de 700 mil. Então, ter esse tanto de gente numa cidade tão pequena, o trabalho de evangelização deles não era pequeno, não. Era muito bom, muito consistente. Isso em Jerusalém, imagina o resto das cidades. Bom, continuando, o verso 8 enfatiza o Crispo, esse principal da sinagoga, diz que ele creu no Senhor e toda a sua casa. Nós falamos sobre isso também anteriormente, né? É normal que quando essa pessoa se converta, toda a sua família abrace a fé, faz parte do pacote, mas isso não é uma promessa necessariamente, né? Diz também que muitos dos coríntios ouvido também creram e foram batizados, então também se converteram ainda mais gentios, mais pessoas que faziam parte dali. E a conversão desse sujeito chamado Crispo, a gente encontra uma referência lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 14. Então este acontecimento aqui tem também uma referência lá nas cartas paulinas, né? Então a gente vai vendo como tudo está conectado. Aí verso 9, lembra que eu falei que Paulo estava em crise? Paulo fica assim, e agora? Queria voltar para lá, mas Deus está fazendo o negócio abrir caminho para o lado de cá, e agora? O que eu faço? Verso 9, disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois eu tenho muito povo nessa cidade. É impressionante essa fala de Jesus, né? Porque para um homem que está ali em dúvida, de repente ele tem um contato da mesma natureza que ele teve lá da primeira vez no seu chamado para a conversão. Ele tem um contato com o próprio Cristo, tanto que na minha Bíblia, não sei como está na Bíblia de vocês, a minha tem as palavras de Jesus em vermelho. Esse texto está em vermelho. Eles colocaram acertadamente aqui. Pois então o Senhor falou com Paulo e disse, não te cales. É aqui mesmo, você não está no lugar errado, as coisas estão dando certo, eu tenho muito povo nessa cidade. Que olhar de Deus, né, gente? Nós acabamos de testemunhar aqui uma cidade extremamente pagã, ao mesmo tempo extremamente religiosa e extremamente promíscua na sua sexualidade. E exatamente nesse lugar Deus está dizendo, eu tenho muito povo aqui. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse olhar que às vezes nós temos para as situações. Que eu já vi muito crente, às vezes, julgando pela aparência. A gente olha os lugares mais desgraçados, que são carentes da graça de Deus, e a gente diz assim, isso aí não tem conserto, não há esperança. E, na verdade, meus irmãos, às vezes Deus pode estar vendo algo diferente disso. Então, nós precisamos buscar em Deus, antes da gente só apelar e mandar todo mundo tomar banho, né? Verso 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Aqui nós temos agora uma referência temporal, porque todas as vezes que a gente vê esse negócio, fala assim, então foram para lá, foram para não sei na onde, e aí a gente tem estimativas de tempo da viagem. Aqui nós sabemos que só na cidade de Corinto ele ficou até aqui, mas para frente ainda vai estender o tempo, 1 ano e meio ali, né? Gastou bastante tempo pregando o evangelho. Verso 12. Mas, sendo Galho o procônsul de Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo, este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Mais uma vez a mesma história, mais uma vez a mesma reclamação que já vinha acontecendo em todas as cidades. Só que Cristo falou com Paulo. Cristo falou, né? Que a gente acabou de ler aqui, falando, não temas. Talvez Paulo estivesse com muito temor por causa daquilo que aconteceu em Tessalônica. Mas aqui Cristo falou, não temas. Não vai dar errado aqui. E aí o que aconteceu? Aconteceu que não deu errado mesmo. Esse Galho é o procônsul dessa região e ele é alguém também que está de saco cheio dos judeus e das suas perturbações. Do como toda hora eles vêm para reivindicar alguma coisa
e sempre em nome da religião deles e tentando misturar os interesses do império no meio desse processo, né? Então, vai dar errado. O que é o procônsul, gente? A gente falou sobre isso há uns 6 capítulos para trás. O Império Romano, basicamente, tinha 2 tipos de colônias. Tem a colônia que é governada diretamente por César, como é o caso lá da Judéia. Aí, nesse caso, o César coloca um governador lá, alguém que vai obedecer diretamente a ele. Agora, existem algumas outras regiões, algumas colônias, que são governadas pelo Senado romano. Então, esta região aqui, que possui procônsul, é uma delas. Então, quem tem autoridade direta aqui não é necessariamente o César, embora é óbvio que o César tem poder até sobre o Senado. Mas aqui responde ao Senado. Por isso que não chamam de governador, chamam de procônsul, né? É a figura desta autoridade. Mas é a mesma coisa na prática, né? Bom, verso 14. Querendo Paulo abrir a boca, então o Paulo já ia fazer sua defesa ali, né? Tentando se justificar. Disse Galho aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime de maior gravidade, enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras, de nomes, da lei que há entre vocês, vocês mesmos que vejam esse negócio aí. Porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou eles do tribunal. E então agarraram Sóstenes, principal de uma das sinagogas lá, e o feriram diante do tribunal. Então os caras vieram para reclamar, no final o que acabou fazendo? Bateram no chefe da sinagoga dos religiosos que veio ali para encher o saco. E o Galho, nada dessas coisas o incomodava. Literalmente, esse procônsul virou e falou assim: vocês que resolvam os problemas de vocês. Deu um pau nos caras para eles saírem fora. Então, ao invés de baterem no Paulo, bateu em quem estava fazendo a denúncia contra o Paulo. Então aqui Jesus mandou bem mesmo quando falou: não tema, que vai dar certo. Aqui deu certo, né, irmãos? Aqui as coisas aconteceram daquele jeito que é inesperado, né? Imagina você ir lá para receber uma denúncia diante da autoridade romana, pagã, interesseira, e o cara bater em quem veio fazer a denúncia dizendo que está enchendo o saco, né? Verso 18. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Aqui temos alguns comentários também. Nós já falamos aqui, alguns versos para trás, que Paulo havia ficado ali 1 ano e meio. Só que aqui agora não há uma referência temporal precisa. Diz que ele ficou muitos dias. Então, é uma dúvida essa expressão. Muitos dias é o quê? É mais 2 semanas ou é mais de 1 ano e meio? Então, nós não temos uma precisão de quanto tempo ele gastou ali. Mas não deve ter sido pouco, não. A igreja ali realmente se desenvolveu por conta desse esforço, né? Outra curiosidade deste verso, está dizendo que quando eles saem dali e vão para a Síria, Priscila e Áquila vai junto, e o Paulo raspa a cabeça porque ele tinha voto. Isso traz para nós, meus irmãos, algumas informações interessantes, né? O que é esse voto? Esse voto é uma parte da tradição lá dos judeus, que faz parte da lei, chamado voto do Nazireu. O judeu fazia isso no sentido de buscar algo assim que expressasse ação de graças a Deus ou dedicação exclusiva a Deus. Ele não está barganhando com Deus, ele não está tentando obter um favor, muito pelo contrário. É muito mais uma questão de agradecimento, uma questão de honrar a Deus de uma maneira física. E como que era esse negócio? Além dele se abster de alguns alimentos e algumas coisas desse naipe, alimentos mais no sentido de não tocar em coisas impuras, que eles já não podiam tocar mesmo, né? O homem não cortava o seu cabelo. Como o verso aqui termina dizendo que no final ele raspou a sua cabeça, isso significa que ele está completando o voto, porque quando ele terminava o voto, depois de ele ter ficado cabeludão por sabe lá Deus quanto tempo, para ter ficado cabelo muito grande a ponto de ser notado, então nós estamos falando de anos, ele vem e raspa a cabeça, indicando que terminou ali o seu processo. O que isso traz para nós também a ser percebido aqui? A gente vai vendo que Paulo, gente, nas suas cartas, defende
com muita ênfase, que não se faça com que os gentios, os estrangeiros, tenham que abraçar o pacote religioso dos judeus. Paulo nunca fez ninguém que era pagão e que abraçou a fé, nem guardar sábado, nem ficar escolhendo carne que vai comer, nem nada do tipo. Valeu aquilo que ficou acordado entre eles. Se abstenham das relações sexuais ilícitas e mais 2, 3 coisinhas ali, tá bom demais. Essa é a essência da fé. O restante das coisas é mero detalhe. Mas o próprio testemunho de Paulo mostra que ele continua a viver pelos preceitos da sua cultura. Ele continua fazendo coisas que são a tradução do que é alguém que compreende que este Novo Testamento de Cristo, ele não é necessariamente algo que substitui o Antigo Testamento. Mas esse Novo Testamento é como se fosse o cumprimento de tudo aquilo que ele já percebia na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Por isso que o Paulo mantém a tradição de não cobrar para pregar, embora em outras ocasiões, em algumas até que para trás a gente vai falar sobre isso, ele viveu de dinheiro que foi colhido nas igrejas, sem constrangimento nenhum. Mas ele manteve a tradição rabínica de não necessariamente ter que cobrar pelo ensino. Ele também fez os seus votos segundo as suas coisas lá. Ele estava lá no sábado. Ele estava guardando o sábado? Não, ele estava lá por causa dos irmãos. Porque a gente vai ver no próprio livro de Atos, e a gente falou isso alguns capítulos para trás, e depois nas cartas paulinas a gente vê isso. O que a igreja primitiva fazia? No sábado, eles iam para a sinagoga para poder pregar para os judeus. E aí a igreja se reunia no domingo, no primeiro dia da semana. Isso se tornou até evangelístico. Falava, vocês consagram o último dia da semana a Deus. Nós consagramos todos os dias a Deus, começando pelo primeiro. Então tem gente que fica assim, mas quem foi que mudou o culto do sábado para domingo? A gente já vê na igreja primitiva isso para fazer, até para que não chocasse a agenda. Afinal, as sinagogas, que se reuniam apenas aos sábados, era o grande lugar de se começar a evangelizar qualquer região. Então, a igreja se reunia no domingo, e assim ficou no domingo. É o dia do Senhor, né? O que mais? Verso 19 e 20. Chegou a Éfeso e deixou-os ali, Priscila e Áquila, né? Mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. Então, chegou na sinagoga para disputar, que dia que é? Sábado, já sabemos tudo aqui, já temos uma referência histórica. E rogando-lhes que ficasse por mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo, querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Quem que está insistindo para que Paulo fique? Priscila e Áquila. Priscila e Áquila. Depois a gente vê nas cartas paulinas, ele mandando ali saudações a Priscila e Áquila, né? Verso 22. Verso 22. Chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém e, saudando a igreja, desceu a Antioquia. E, estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Então, Paulo agora fez uma grande volta para de onde tudo começou. Então, diz aqui que ele foi até Jerusalém. Ele foi testemunhar tudo que essa segunda viagem missionária deu como fruto na própria primeira igreja mesmo. A igreja dita primitiva mesmo, onde estavam reunidos ali os apóstolos. E outra coisa curiosa do final do verso 22 é que diz que ele desceu para Antioquia. Porque Antioquia, gente, não apenas é o lugar onde nós recebemos o nome de cristãos, né? É o lugar onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Antioquia se tornou a grande base missionária de evangelização do Ocidente. Então, provavelmente, essa passagem de Paulo em Antioquia é para prestar contas, porque provavelmente a maior contribuição que Antioquia tenha feito tenha sido monetária. Essa igreja deve ter financiado a maior parte da viagem de Paulo, porque ela é fruto das missões do próprio apóstolo Paulo. E por conta disso ela se tornou uma igreja extremamente missionária. Se não fosse Antioquia, com certeza o evangelho não tinha chegado para o lado de cá do jeito que chegou. Verso 24 até o 28, a gente aqui tem uma história interessante, né?
que já se refere à terceira viagem de Paulo. Só que o capítulo aqui se encerra pintando o cenário a respeito de um personagem que aparece e com uma história muito curiosa. Uma história muito diferente de tudo que a gente viu até aqui, né? Entra na figura do livro de Atos a pessoa do Apolo. Apolo é uma figura controversa para nós, porque ele não é apresentado como um bom irmão, ele é apresentado como um ótimo irmão. A gente vai ver que a expressão usada aqui é poderoso nas Escrituras, né? Poderoso na palavra. E então, o que acaba acontecendo? Acaba que esse Apolo deixa a gente com sérias dúvidas. De que natureza? O livro de Hebreus, nós não sabemos quem é o autor. É o único livro que a gente tem no Novo Testamento, que se você olhar lá no comecinho do livro, sempre vem, né? Carta de fulano a Beltrano, esse está lá assim, carta aos Hebreus, mas a gente não sabe quem escreveu. O que nós sabemos é que não foi Paulo, porque o estilo de escrita destoa demais das cartas paulinas. Então é muito provável que não tenha sido Paulo, até porque Paulo sempre começa as cartas se apresentando. Quem escreveu então? Eu ri demais quando o Dr. Russell Shedd estava no final da sua vida, né, o homem que era a maior autoridade em Novo Testamento no Brasil, e ele foi num programa de televisão. E aí, lá do Vejam Só, aquele que eu já fui também, né? E aí o reverendo Heber Cocarelli virou para ele, eu juro para vocês que eu ri sozinho, viu? Mas o reverendo Heber Cocarelli virou para ele e falou assim: o senhor já descobriu quem escreveu Hebreus? E ele falou: eu estou quase descobrindo. E eu assim, hã? Explica isso para nós, né? E os dois são velhos, né? Eram, né? O Russell Shedd já partiu. Aí o Dr. Russell Shedd, que estava com 80 anos já, virou e falou assim: olha, meu filho, muito em breve eu sei que o Senhor vai me chamar, e aí eu vou morrer e eu vou saber da própria fonte. Eu vou perguntar para o próprio Deus quem escreveu. Então, muito em breve eu vou descobrir. Cara, eu ri sozinho, porque eu falei assim, caramba, né? Deu mais ali uns 4 anos, ele teve câncer de próstata, Dr. Russell Shedd, e foi aqueles que quando descobriu, já não tinha o que fazer. Mandaram ele para morrer em casa, e o testemunho dele até nos seus últimos dias era: que privilégio, eu poder terminar os meus dias no meio da minha família, eu poder ter vivido tudo que eu vivi com Deus, eu estar morrendo de pouco, para poder ir desmamando dessa vida, me preparando para a vida que Cristo tem guardado para mim. Aí você olha e fala assim: velho, eu não sou crente não, crente era esse cara. Nós trouxemos ele aqui em Uberlândia, numa das nossas escolas do Sal da Terra. O bicho é crente. Quer ouvir mais histórias de bom testemunho? Conversa com o Rafa ali. Ele tem muitas para contar. Bom, então, o que aconteceu? Entra aqui a figura do Apolo. Será que Apolo escreveu Hebreus? Não sabemos. Mas vamos ver o que a Bíblia fala sobre ele. Verso 24. Chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Na minha Bíblia está fervoroso de espírito com E minúsculo. Na de vocês também? Então o espírito, que é o fervor, é o seu próprio espírito. Nós estamos falando de alguém motivado, de alguém que está animado a ponto de animar outros, de gastar a sua vida em favor dos outros, e ele não está tendo aqui um empurrãozinho mágico do Espírito Santo, não. A gente vê que aquilo que esse homem entendeu a partir das Escrituras, bastou. E o legal também é que o verso 25 diz que ele ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Ele estava pregando era Jesus, mesmo ele só tendo conhecido o batismo de João. Então, como que esse cara conheceu Jesus? Ele ouviu o batismo de João, João falou: esse é o que vocês têm que seguir. Ele acabou não podendo acompanhar Jesus como um discípulo próximo, mas ele ouviu toda a história, mas não fez parte do grupo dos apóstolos. Então ele não pegou toda essa experiência do começo do livro de Atos, do início da igreja. Ele pregava que o Cristo, que ele ouviu falar,
que morreu e ressuscitou era de fato o Messias, argumentava com toda a coerência, usando apenas o Antigo Testamento como referência. Espírito Santo, ele nem ouviu falar disso, gente. E por que eu acho legal esse negócio? O Espírito Santo não estava trabalhando também na vida dele? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Como pode um homem ter alcançado tamanha eloquência, tamanho poder de Deus para testemunhar a respeito de Cristo, se Deus não está trabalhando ali na vida dele? Então eu acho que isso aqui é muito mais assim para gerar um constrangimento em todos nós. Que às vezes o que a gente quer? A gente quer falar uns labachúria. A gente quer sentir umas coisas, ver anjo em lâmpada. E o testemunho aqui é de um homem que não viu nada, que não sentiu nada, mas ele creu na palavra que ele recebeu, a ponto de se tornar uma referência para ensinar outras pessoas. Diz aí, verso 26, ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo, e se lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Então aí aqueles provavelmente são mais novos convertidos do que ele se converteu lá na pregação de João, hein? Já faz décadas. Ele teve que ser instruído precisamente pelo testemunho de alguém que se converteu há pouco tempo. Mistérios do reino de Deus. Por isso que a gente fica com raiva quando alguém no nosso meio reivindica a anterioridade. Chega alguém novo, super empolgado de andar com Deus. Não, rapaz, estou lendo a Bíblia, minha vida está mudando e tal. Aí vem os velhos e falam assim, Ih, já vi isso aí. Eu também era desse jeito, daqui um pouco passa. Vontade de dar um murro na boca desses que querem desanimar os outros. Porque eu acho que tem muita coisa que às vezes chega gente nova e tem que ensinar para a gente que é velho no Evangelho. Então eu quero andar com gente nova mesmo, viu, gente? Porque às vezes os velhos estão puxando a gente para baixo. Eu não estou falando de idade, não. Estou falando de idade, não. Estou falando de Cristo mesmo, de tempo com Cristo, tá? Bom, verso 27. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos. Então o Apolo queria ir lá para Acaia, e a Priscila e a Áquila falou, vai. E escreveram aos discípulos que o recebessem, cartas de recomendação, né? O qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Então o cara já chegou chegando mesmo. Quando ele foi para a região ali da Acaia, não chegou para ver de qual que é, vou me adaptar, ver como é que funciona. Não, esse cara chegou pregando poderosamente. Verso 28, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Tudo isso aqui, o cara já está sendo usado em outra cidade, está na linha de frente, e nem ainda foi batizado em nome de Jesus, nem ouviu falar de Espírito Santo, hein? No próximo capítulo, a gente vai ver a aplicação aí dessas coisas de natureza sobrenatural. É importante a gente relembrar isso, meus irmãos, a gente prestar atenção nessas coisas, porque como a gente sempre diz, é óbvio que o Espírito é que trabalha em nós, não há virtudes de Deus na nossa vida, se não for o próprio Deus que as gere, as desperte, as trabalhe, mas se eu puder escolher na minha experiência entre o êxtase e a solidez do entendimento da palavra, prefira a palavra, sempre. Porque nós experimentamos muitas coisas de natureza sobrenatural na nossa vida. Você quer testemunho de cura, a gente tem para contar, de endemoniado, nós temos um monte para contar, de milagres e mais milagres que nós experimentamos na nossa vida, coisas que nós vivemos. E, no entanto, embora essas coisas trazem muita alegria num determinado momento, a verdade é que muitos que foram curados, depois passou os anos, envelheceu e morreu do mesmo jeito. Porque todos nós vamos passar por esse processo, é inevitável. Agora, o verdadeiro milagre, que é ter o entendimento transformado pela palavra, esse nós sabemos que não apenas mudou a nossa vida de uma maneira definitiva, como mudou a vida de muitas pessoas. Teve velórios que talvez em um determinado momento deveria trazer tristeza, mas no final trouxe grande satisfação, porque a gente podia estar lá para testemunhar um milagre que não é dessa natureza que a galera quer ver, mas que transformou a existência para sempre de famílias inteiras. Então que a gente possa valorizar a palavra, preferir a palavra. O sobrenatural é bom, mas põe para Deus decidir. Senhor, se o Senhor quer que eu veja anjo, me mostra, mas eu não estou procurando. Por quê? Porque eu quero ver aquilo que o Senhor quer que eu veja.
Se eu preciso ver, me mostra. Me prepara também para eu não borrar as calças e me mostra. Se eu tenho que passar por lugares terríveis, me mostra aquilo que eu tenho que saber. Porque se mostrar tudo, talvez eu desista antes de começar a jornada. E assim a gente vai trilhando. Assim aconteceu com Paulo, assim aconteceu com os demais apóstolos e com certeza será também na nossa vida. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, obrigado mais uma vez por podermos garimpar riquezas tão preciosas da sua palavra. Que o Senhor nos dê o mesmo ânimo que há na vida desses homens. Na vida de Paulo, no sentido de estar caminhando, muitas vezes sem discernir ainda o todo da jornada, mas buscando o Senhor dia a dia e assim encontrando a direção. Na vida de Apolo, um homem que não tem nem metade daquilo que nós já recebemos, mas que ainda assim a própria Escritura testemunha que se tornou um homem poderoso na palavra, mesmo tendo tão pouca palavra. Que o Senhor faça com que o seu Espírito trabalhe em nós, Senhor, a nossa vocação, nosso entendimento, para que nós possamos, como cristãos, como discípulos, como igreja do Senhor, abraçarmos a nossa vocação, de vivermos essa verdade integralmente e testemunharmos, assumindo a responsabilidade pelos nossos irmãos, pelos da nossa casa, pelos nossos amigos, para que todos esses possam conhecer o Senhor através da nossa vida, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém.